Noite a todos. Hoje nós estamos aqui na nossa aula número 2 e vamos retomar um pouco do que foi falado na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro. Nós conversamos acerca do princípio da legalidade, nós conversamos que não há crime sem uma lei que seja anterior. Nós conversamos que para que alguém seja incriminado penalmente, é muito importante que se tenha uma lei. E essa lei não pode ser posterior ao fato. Essa lei precisa ser anterior à conduta, né? E nós temos como previsão, nós temos além do artigo 5º, que é, na verdade, uma cláusula pétrea. E o que é cláusula pétrea? Significa que o que está previsto na Constituição Federal, o que está normatizado ali, não pode ser alterado, não pode ser mudado. Então, isso é cláusula pétrea. E eu disse para vocês que o princípio da legalidade, ele é uma cláusula pétrea. Tem previsão constitucional. Além da previsão constitucional, nós temos uma previsão no artigo 1º do Código Penal. Então, tem lá, não há crime sem lei. E essa lei não tem que ser posterior, essa lei é anterior. Anterior a quê, professora? Anterior à conduta. Então, isso é princípio da legalidade. Isso significa dizer que, se nós não estivermos dentro de uma conduta, se a gente lê uma situação, ou se nós estivermos na verdade, enquanto agente, né? Porque o erro, nós somos seres humanos, seres passíveis de erro. Então, se enquanto ser humano, claro que ninguém faz isso, né? Antes de cometer um crime, vai lá no Código Penal, folheia, para verificar qual é a pena, né? Então, nós não fazemos isso. Mas, na verdade, isso está à nossa disposição. Em que sentido? No sentido de que a sociedade em si, ela sabe, ela tem à sua disposição, tem nas suas mãos, né, a lei, as normas. E essas leis, na verdade, elas estão o quê? Positivadas. E o que significa dizer que o princípio da legalidade está positivado? Significa dizer que está previsto na lei. Então, assim, esse foi o nosso estudo acerca do princípio da legalidade. E hoje, o que a gente vai conversar hoje? Nós vamos estar, de acordo com o nosso plano de ensino, nós vamos dar continuidade ao estudo dos princípios. Princípio, o nome já fala, princípio, né? Não é o fim, é o início. Então, o princípio, ele serve para quê? Ele serve para frear o Estado na hora da aplicação. E por que eu falo de lei penal? Porque nós estamos conversando acerca dos princípios que são constitucionais, dos princípios que têm uma previsão constitucional, mas que atuam na aplicação da lei penal. Afinal, estudo do direito penal. Então, entre os princípios que eu separei para nós conversarmos hoje, dando essa continuidade aos estudos referente aos princípios, está o princípio da anterioridade. Vamos anotar? Vou compartilhar com vocês. Olha, o quadro da sala de aula. Ó, princípio. E princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade, na verdade, é proposital. É a ordem que eu estou trabalhando com vocês. Primeiro, nós conversamos acerca do princípio da
legalidade ou reserva legal e de forma seguida, dando sequência, nós temos o estudo do princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. O nome já fala, ó, não há crime sem lei. Até aqui, princípio da legalidade. Sim ou não? Sim. Agora, não há crime sem lei. Artigo 1º do Código Penal. Anterior que o defina. Então, a partir do princípio da anterioridade, eu comungo, eu uno o princípio da legalidade ao princípio da anterioridade. Em que sentido? No sentido de que, apesar de eu ter que ter uma lei vigorando para que a minha conduta enquanto sociedade seja tida como criminosa, eu preciso, além de ter esse embasamento legal, eu preciso que essa lei seja anterior à conduta. Então, o princípio da legalidade nada mais é do que ter uma lei que anteceda, que seja anterior à conduta. A conduta de quem? A conduta de A, a conduta de B, a conduta de C, a conduta de qualquer pessoa. Então, por isso, tendo como esta base, e o artigo 1º do Código Penal, ele não para aí. Ele fala, não há crime sem lei anterior que o defina, nem sem palavrinha prévia. Não há crime sem lei anterior que o defina, princípio da anterioridade e legalidade. Nem pena. Pena como assim, professora? Pena, o que significa a pena? A pena significa nada mais é do que uma resposta ao crime. Não, claro que sim. A pena para o crime de homicídio é diferente da pena para o crime de furto. Por que que a pena do crime de homicídio prevista no artigo 121 é maior do que a pena prevista no artigo 155, que é o crime de furto? É menor. É óbvio. É porque nós estamos diante de um crime doloso contra a vida e um crime de furto, um crime contra o patrimônio. E eu pergunto para você, William, que entrou agora há pouco, qual é mais importante? A vida ou o patrimônio? Claro que é a vida. Então, a vida é mais importante. Então, se a vida é mais importante, a pena do crime de homicídio é bem maior, deve ser bem maior do que a pena para os crimes contra o patrimônio. Então, é nesse sentido que nós vislumbramos a aplicação do princípio da anterioridade. Então, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia. Prévia o quê? Olha que palavrinha bonita. Cominação. Sem prévia cominação, né? E o que significa cominar a pena? Significa justamente o patamar da pena, chamada pena em abstrato. E o que é isso? Pena em abstrato. Pena em abstrato é aquela pena cominada que foi determinada por quem? Pelo legislador. Clara. Então, o legislador, ele deixa ali a nosso critério, enquanto sociedade, enquanto juiz que vai dosar a pena, ele deixa ali o quê? A prévia cominação. Cominação dessa pena existe. Seja mais clara, professora. Claro. Ó, existe um patamar mínimo e um patamar máximo de pena. A título de exemplo,
crime de homicídio, na sua modalidade simples, pena, nós temos a pena ali de 6 a 20 anos. Então, essa pena mínima e essa pena máxima é o que nós chamamos, é o que a doutrina chama de pena em abstrato. Então, essa pena em abstrato, ela tem que estar lá antes da minha conduta. Que conduta? Depende do caso. Se for um crime contra o patrimônio, pode ser um furto, pode ser um roubo, pode, talvez, ser um crime voltado contra a dignidade sexual, um crime de estupro, né? Um crime, enfim, diversos tipos penais. Nós temos a partir do artigo 121. Então, esse mínimo e esse máximo ali, esse patamar, é o que nós chamamos de pena em abstrato. E essa pena, ela deve ser anterior à conduta. Por quê? Em respeito ao princípio da legalidade, em respeito ao princípio da anterioridade, tá? Ok? Então, vamos prosseguir. Sem prévia combinação, legal, tá? Então, são princípios que caminham juntos, princípio da legalidade e princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, ele tem uma consequência. Qual é a consequência? A consequência é outro princípio. Retroatividade da lei. Digamos assim, ou prejudicial. Não entendi nada, professora. Então vamos lá, vamos prosseguir. Ó, eu falei para vocês que precisa ter uma lei, essa lei tem que ser anterior ao fato. E qual é essa consequência desse princípio dessa anterioridade? É que o Código Penal prevê que a lei, artigo 2º, a lei não volta, não retroage. Não retroage a quê? A datas, né? Então, a lei, ela não retroage, ela não volta. Ela não volta. Então, digamos que o sujeito A praticou um tipo penal qualquer. E ele praticou no dia, vamos colocar aí, no dia 1º de agosto de 2020. E nós tivemos uma edição de uma nova lei que, de alguma forma, vai beneficiar esse agente. Quem é o agente, né? Essa pessoa que cometeu o crime, o sujeito ativo do crime. Então, o que acontece? Nós tivemos edição dessa nova lei depois. E essa lei, de certa forma, ela é benéfica ao agente. Então, há uma previsão no artigo 2º do Código Penal que diz: a lei penal, ela não volta, o efeito dela não volta, não retroage, salvo, olha a exceção, salvo para benefício do réu. Então, a lei penal, ela é irretroativa. Com base em quê? Ela não volta. O efeito dela não volta no tempo, na data do fato, claro, porque antes do fato não há o que falar. Contudo, a lei penal, ela não retroage. Então, princípio da irretroatividade da lei penal. Salvo, só que o artigo continua, salvo para benefício do réu. Então, esse salvo para benefício do réu nos dá um entendimento de dois princípios. O princípio da ilegalidade da lei penal maléfica ou prejudicial e o princípio da
da lei penal, o quê? Então, se acontecendo uma conduta, logo após nós tivermos a edição de uma nova lei, que vai, de alguma forma, ser benefício para o réu, para o agente que cometeu o crime, nós poderemos o quê? Em respeito ao princípio da retroatividade, né? Dessa lei penal que pode voltar no tempo aí, da retroatividade da lei penal benéfica, nós podemos o quê? Nos utilizar dessa lei, tá? Devido o quê? Retroatividade da lei penal benéfica. Então, a lei penal não retroage. Dica, anotem. Ela não volta. Só salvo com exceção para beneficiar. Então, essa é a exceção traduzida pela nossa norma. Pamela pediu para que eu possa repetir, né? Tá certo? Sim, Giane, Pamela, repito sim. Dica é, a lei penal, ela não volta, salvo para benefício do réu. Tá? Então, está aqui estes princípios que são desdobramentos do princípio da anterioridade. E encerro a nossa aula 1, né? A nossa aula 2, parte 1. E daqui a pouco eu mando o link da nossa parte 2 para que a gente continue a nossa aula.